Hoje é um sábado ensolarado e eu decidi parar. Não parar pra sempre, não se assuste, mas parar por hoje. Eu sou a Adrian, por aqui tá tudo bem, espero que com você também, mas não sei um pouco de culpa nisso tudo. E eu não sinto orgulho de me sentir culpada por não estar produzindo constantemente o tempo inteiro. Mas hoje aconteceu um fato, não vou dizer que curioso, porque volta e meia acontece. Agora, eu respeitar ou não, já são outros 500. Mas que é justamente eu sentir o meu corpo e perceber que eu já sei qual que é o padrão. Eu tava há 6 dias consecutivos trabalhando, justamente porque aqui quando chove, chove em sequenciado. Então eu precisava aproveitar ao máximo os dias de chuva. Então, tive uma folga ontem, porém não foi bem folga, porque continuei fazendo coisas do trabalho mesmo em casa, e a minha mente também tava nisso, então não me permiti descansar. Cara, eu tenho uma dificuldade de ter leveza nos processos, é uma coisa que não aparenta muito, e sim, eu tô bem melhor do que eu já fui um dia, justamente porque antes de vir pra minha cidade, e eu vendi os meus docinhos lá, cara, eu me forcei ao ponto, eu já conversei sobre isso aqui, que eu entrei numa estafa. Eu chorava pra não voltar e por conta disso eu demorei muito pra tentar novamente, porque eu tinha muito bloqueio e gerava muita ansiedade, etc. Agora, aos poucos, com um pouquinhozinho de maturidade que eu consegui a mais com relação ao que eu tinha antes, tô sendo um pouco mais gentil comigo nesse processo, tô me escutando um pouco mais, tô sendo capaz de, às vezes, parar, respirar e entender que também a pausa faz parte do processo. Parar também é parte do trabalho, sabe? Porque a gente vem de uma sociedade, e sim, a gente já falou sobre isso, mas eu acho que nunca é demais falar. Quando a gente abre nosso YouTube, o meu não tá mais tão povoado disso, acho. Enfim, o algoritmo entender um pouquinho mais. O YouTube de quantas pessoas que são abertos e vê lá como ser mais produtivo. Tipo, nossa, esse hack é tão, tipo, não sei nem o que falar, mas tipo, um hack tão pesado que parece ilegal, como ser produtivo sempre. E é de uma forma que, quando a gente não produz, quando a gente tá simplesmente deixando o nosso corpo respirar para que no outro dia a gente entregue o nosso melhor, é como se a gente estivesse desperdiçando aquela oportunidade aparentemente única de conquistar o mundo. Mas veja só, minha gente, um dia ninguém conquista o mundo. Um dia não vai resolver a vida de ninguém, sabe? Tem que ser uma coisa assim muito fora da curva, que no caso não seria nada pra mim, nada disso hoje. Ou poderia ser, né? Vai, um milionário diz, ó, passa aí sua conta, né? Mas tipo assim, sejamos realistas, né? Basicamente isso. Então, a gente não se permite parar, sabe? Porque tá todo mundo constantemente nos lembrando que parar tá errado, parar é feio. Você tá desistindo? Não, calma, eu só parei pra respirar, sabe? Porque eu escuto o meu corpo e hoje ele tava falando comigo e eu primeiramente fingi não escutar, fingi que não era comigo, fingi que não tinha ninguém falando. Mas existe um padrão muito grande comigo. Já percebi que o meu limite são 6 dias, mas viver no limite já é bem complicado. Porque com 6 dias, sendo pro 7º, eu já quero. O 7º é impensável, sabe? No 6º, se tiver cuidado, tem que ter muito cuidado pra não cometer nenhuma atrocidade, porque é super exaustivo, sabe? Nosso corpo, ele não à toa precisa do descanso. E meu corpo tava dizendo, tô precisando descansar. E eu consigo entender, porque eu vendo e vendo bastante por conta da minha energia, do meu carisma, que é verdadeiro e genuíno. Só que ninguém é um robô e pessoas cansam, pessoas se sentem em estafa, às vezes, sabe? Hoje eu não era que eu tava mal, eu tava exausta física e mentalmente.
E eu não tava com saco pra chegar lá e, tipo, sorrir como se nada, fazer graça, sabe? Tem vezes que não. E aí eu simplesmente arrumei os doces. Ia, mas no metade do caminho eu simplesmente voltei. Não sem nenhum sentimento de culpa, porém, no fundo eu sinto que fiz a coisa certa. Por um outro lado, sempre fica aquela vozinha tipo, olha lá o sol, e a nossa mente que não permite a gente descansar nem no nosso dia de descanso. Então, cara, eu vou ser bem honesta, eu não lembro o último dia que eu tive um descanso assim real, sabe? Um descanso programado, um descanso depois de dias, e simplesmente parar. E não fazer a massa no dia da folga, ou fazer coisas referentes no meu dia de folga. Eu simplesmente... Ai, será que o clima tá... Sabe, simplesmente dizer, não, hoje é meu dia de folga programado e não interessa se fizer 38 graus. Eu tô de folga hoje, entende? Tem uns bons longos dias que eu não me lembro mais. E, cara, como é que a gente normalizou isso, sabe? Parece uma parada genuína e parece uma parada racional. Se você quer resultado, você tem que trabalhar. Então, a lei do esforço, né? Ou qualquer coisa assim. Você faz, aplica uma ação e você tem um resultado com relação a isso. Mas, cara, ai, como isso é bobo, sabe? E como é mais bobo ainda, a gente saber que é bobo, mas continuar com aquele sentimento de culpa tão gigante. E sabe o que é mais louco? Quando eu me sinto dessa forma, sem energia, ou cansada, ou querendo simplesmente não ir, sabe? Ou parar antes e tal, sempre vem duas vozes. Uma voz que meio que entende que é o que meu corpo tá sentindo naquele momento, dessa necessidade de parar e de que eu deveria só respirar e me respeitar, mas sempre vem a outra voz pensando, cara, será que eu não tô me sabotando? Será que eu não tô me justificando? Será que? Mas será que eu realmente sou minha inimiga? Sabe, é muito confuso. Ou se na verdade isso é só obra de todo um construto externo que foi internalizado de uma forma tão forte que é preciso muita, mas muita prática e constante se lembrar que parar também é parte do trabalho e também é parte do processo. E de que o processo não vai finalizar, o meu menos. Óbvio que um mês é feito de dias, um processo é feito de dias, semanas, meses, anos. Mas de que não é um evento isolado que vai me dizer que eu fracassei ou não, sabe? E isso é tão agressivo ao ponto de que se a gente não tiver com a gente, de ser observador, de ser amigo, sabe? De ser gentil, a gente tá simplesmente ferrado, sabe? E é isso, é assim que é um diazinho de sábado ensolarado típico, super agradável. E eu vim aqui um pouco agora pra relaxar, sabe? A vibe dessa varandinha, ela já é agradável. E sabe, hoje o que eu queria mesmo era comprar uma plantinha, né? Acho que desde o vídeo anterior eu já falei, cara, eu quero uma planta. Hoje eu fui no mercado, tinha umas plantinhas, tipo umas mudinhas de fruta tão bonitas. Acho que era jabuticaba, eu acho, e outros frutos. Ai, como eu quis. Eu não vejo a hora de estar com meu jardinzinho, sabe? Acho que tudo isso que ajuda a me conectar com a natureza, me conectar comigo mesma, a minha essência, sabe? Me sentir mais em paz, mais tranquila. Tudo isso acaba me ajudando a meio que, não vou falar suportar o processo, porque é muito denso, né? Só que ao mesmo tempo é fácil falar, não vou usar a expressão suportar o processo, porque por mais que esteja cansativo e tudo, eu compreendo que não tá sendo uma coisa assim
tenho que suportar isso não. Graças a Deus, pelo menos no atual momento, não. E eu espero que vá disso pra melhor. E eu não me canso de mostrar elas, embora não tenha nada de muito novo, né, na verdade. Mas eu tô pensando em comprar, sim, uma mudinha e vou colocar por ali, vou tentar ajeitar. Mas vocês serão os primeiros a saberem quando eu comprar. Vou já fazer um vídeo, já adoro, né, mostrar sem ter nada, imagine quando tiver. E eu vou atualizando, né, também. A ideia era trazer dinamicidade, mas não sei se ficou meio bugado isso. Vou só concluir o vídeo, pra não ficar muito extenso. Eu acho que a lição no vídeo de hoje é a seguinte: tente se reconectar com o seu próprio corpo, sabe? Com os seus próprios pensamentos. Porque, às vezes, eu acho que eu tenho pensamentos que não são meus, sabe? São confundidos com os pensamentos externos. Porque como é que pode, sei lá, às vezes pode, né? Psicólogos podem falar isso melhor que eu. Mas como é que pode? Tem um lado que claramente sabe, você não tá num dia bom pra trabalhar, mas tá num dia bom pra descansar, e você descansando hoje, amanhã é uma garantia de que você vai ter um dia muito bom. E aí, de repente, eu vou hoje já exausta, tenho um desempenho ruim, já prejudico o de amanhã, já que eu não descansei o de hoje, sabe? E como é que pode, ao mesmo tempo, de um outro lado, pensar: nossa, você tá se sabotando, hein? Tá se sabotando um sábado do sol desse? Então, pare, se observe, viva, compreenda o seu corpo, os sinais. Existe padrão em tudo, sabe? E nos nossos comportamentos também. Então, é um processo que exige muita vontade, mas que a gente é o principal beneficiado e que sim, vale muito a pena, sabe? Sei lá, se desvencilhar dessa toxicidade toda de estar sempre produzindo e de quando não, você nem tá produzindo, mas também não tá descansando porque você não se deixa descansar porque se sente culpado. Cara, é muito confuso isso tudo, é muito desgastante. Deixa nos comentários o que você achou desse vídeo e por hoje é só.